que orgulho que eu tenho do meu filho, o primeiro da família a conseguir uma faculdade. Como tudo vai ser novo para ele, como tudo vai ser diferente para ele. Isso no marketing digital, no marketing político, a gente chama de efeito de transformação. Foque sempre no efeito de transformação, no que você vai mudar, impactar na vida daquela pessoa. Campanha política não deixa de ser uma grande história, que a gente vai contar para ele, para o eleitor. Cara, a campanha política é uma grande história e tem um grande lance em se contar histórias. As pessoas gostam de ouvir histórias. Eu gosto de vídeos técnicos, por exemplo. Se eu chegar aqui e gravar um vídeo técnico com o Thiago e a gente talvez faça isso daqui a pouco, talvez vocês não achem tão interessante. Porque a técnica pode ser importante pra você, mas ouvir sobre ela e pensar sobre ela ao mesmo tempo pode ser chato. Agora, quando a gente consegue transmitir alguma técnica pra vocês, batendo papo e contando história, como as coisas estão acontecendo, da mesma maneira como as coisas estão acontecendo aqui dentro desse podcast, talvez vocês consigam absorver tudo que a gente tem pra passar de uma maneira mais agradável. Um outro ponto relevante a se falar com relação a isso é que quando a gente conta uma história, as pessoas querem ouvir porque elas foram condicionadas a isso. Desde criança, a gente é condicionado a ouvir histórias. Vão te sentar numa cadeira, vão te contar uma história pra dormir, vão te contar a história da sua família, vão te contar a história de algo que aconteceu. Você vai ouvir histórias com moral da história pra aprender a raciocinar sobre a vida. A gente cresce sendo condicionado a ouvir histórias. Então, quando alguém senta e conta uma história pra gente, cara, é muito mais fácil a gente querer parar pra dar atenção. A gente vive tanto de histórias que a gente maratona a série, porque aquela história chama a nossa atenção e a gente fala, pô, eu quero entender, tipo, como é que isso começa, como é que isso se desenrola e como é que isso termina. Contar história é bom por conta de tudo isso. Cara, eu não sei exatamente quem fala, de quem ouvi isso, mas que para mim faz todo sentido, é que desde os primórdios, né, desde a antiguidade, as pessoas sentavam em torno de As fogueiras pinturas rupestres, e cara, eles cantavam, desenhavam as histórias. e contavam histórias, né? E as histórias, como não tinha papel ainda, eles faziam na pedra, nas pinturas, e a história era passada de geração para geração. Todo mundo sentava para conversar e contar história. Então, eu acho que é muito importante a gente entender a importância da história numa comunicação política. Você contar uma história é uma forma de você se aproximar do eleitor. É muito mais fácil ele entender uma mensagem sua quando tem uma história envolvida nisso. Isso é o que a gente chama de storytelling. É um nome bonito para contar história. A gente precisa entender um pouquinho, primeiro, a importância de você entender quem é o seu eleitor. Você entender a dor do seu eleitor. Porque essa é a história que você tem que contar. Eu vejo muito vídeo de político que quer investir em drone. Antigamente era helicóptero, mas agora é drone. Para mostrar aquela rua sendo asfaltada, tudo lindo e maravilhoso. As máquinas trabalhando, o asfalto sendo colado. Essa é uma forma tradicional de você mostrar, falar sobre uma obra que você fez. Mas, na verdade, o muito mais importante ali é você contar uma história de por que aquilo é importante para alguém. Então, a partir do momento que você identificou o nicho, você sabe o que é relevante para aquele seu público, conte uma história. No caso do asfalto, para que serve um asfalto? O asfalto serve para você andar com o seu carro? Não. O asfalto ele serve para trazer qualidade de vida para aquela comunidade. Significa que aquela senhorinha não vai precisar mais passar pano 10 vezes na casa dela, que as janelas não vão precisar ficar fechadas todo santo dia. Que o cara não vai sair de casa, sujar o tênis de barro, pegar o ônibus e antes de entrar na porta da firma, ele vai passar um paninho ou trocar de sapato. E as pessoas passam vergonha por causa disso. Então, na verdade, o que interessa é contar essa história. É essa senhorinha dizendo assim, cara, obrigado por esse asfalto aqui, tô esperando só há 20 anos. Cara, hoje, pela primeira vez, eu vi meu neto brincando na rua. E ele não voltou cheio de barro. A minha casa tá aberta. Hoje eu não precisei passar 10 vezes pano em casa. A minha casa tá limpa. Então, o que importa, na verdade, é o que você causa na vida das pessoas. Quando você consegue construir uma faculdade, quando você consegue construir uma escola, cara, você precisa contar sobre a história de quem foi impactado por isso. Como é que é para uma mãe que agora tem uma creche no bairro, que ela pode trabalhar e deixar o filho dela ali. Aquilo mudou a vida dela, aquilo impactou a vida dela. É essa a história que você precisa contar. A gente participou de uma campanha um tempo atrás e uma das propostas do candidato era o Bom Prato.
E foi gravado um documentário com uma senhora Muito legal, inclusive. viúva, de 70 e poucos anos, aposentada com um salário mínimo. Gente finíssima. E a história do comercial, da propaganda, era a dela. E a moral da história era como o Bom Prato faz a parcela da casa popular que ela mora caber no bolso. Porque ela consegue almoçar 30 dias no mês a R$1. Isso mudou a vida dela. Por conta do Bom Prato, com um salário mínimo que ela ganha, ela tem uma vida razoavelmente dentro dos padrões de dignidade. E se não fosse esse projeto, ela com certeza passaria por uma dificuldade gigantesca para conseguir se alimentar e ao mesmo tempo pagar a parcela da casa e ao mesmo tempo arcar com todas as contas. Isso mudou a vida dessa senhora. Ela passou a ter uma vida muito mais digna depois que o primeiro Bom Prato foi instalado naquela cidade. E a proposta de um segundo poderia mudar a vida de muito mais gente. Essa história comove. Pessoas que estão com as contas apertadas, como aquela senhora, olham para isso e falam, cara, tipo, isso chegar na minha região, isso chegar no meu bairro, isso pode mudar a minha história também. História conecta. E é fantástico. Cara, tem um vídeo que é do... Eu não lembro agora qual é o candidato, mas era no Maranhão. Que ele vai na casa das pessoas, ele conseguiu... do Flávio Dino, cara. Do Flávio Dino, que ele conseguiu, tipo, ele construiu casa, não sei se era do Flávio Dino, não, do exemplo que eu vou falar. Mas enfim, era no Maranhão, se eu não me engano, e ele conseguiu construir casas populares. E ele foi na casa dessas pessoas mostrar e contar a história dessas pessoas ali. Pela primeira vez elas tiveram acesso àquele tipo de moradia digna. Tem uma senhorinha falando, cara, eu tenho vaso sanitário agora, olha que bonito, que não sei o quê. Tipo, e parece uma bobagem, mas aquilo ali toca em muitas pessoas. O negócio da história é a conexão que ela gera. Ela faz com que eu me veja em você. Quando aquela senhorinha falou, cara, agora eu tenho vaso sanitário, outras tantas pessoas falaram, eu sei o que é isso. Eu sei o que é não ter vaso sanitário. E, tipo, e tem várias outras histórias. Tem uma outra que acho que é do PT essa, que é falando sobre uma mãe do filho na faculdade. Ela falando, cara, meu filho foi pra faculdade, eu tô com um orgulho enorme de estar indo. A gravação foi feita antes deles irem pra festa de formatura. Falou, cara, que orgulho que eu tenho do meu filho, o primeiro da família a conseguir uma faculdade. Como tudo vai ser novo pra ele, como tudo vai ser diferente pra ele. Isso no marketing digital, no marketing político, a gente chama de efeito de transformação. Foque sempre no efeito de transformação, no que você vai mudar, impactar na vida daquela pessoa. No final, a mensagem é: esse político que tá aí deu estudo, ou deu a possibilidade de estudar pro filho dessa senhora. Talvez ele possa dar pro meu, cara, ou pro meu neto. Imagina uma mãe vendo isso e falar, porra, pode ser o meu filho. Meu filho pode estudar nessa faculdade. Quando aí o cara fala que vai ter uma escola ali, cara, meu filho vai poder estudar, ele vai ter mais oportunidade, ele vai ser melhor do que eu. Minha família vai ter alguém na faculdade, tipo, cara, pela primeira vez. Exatamente. Eu quero isso. Na minha família não tem ninguém. Exatamente. Pô, faz sentido. Eu quero isso pra minha vida também. Aí, Gabriel, eu quero que você fale agora sobre como é que chama? O custo de oportunidade, que é o gatilho que você usa para negar justamente a situação do efeito de transformação, para confirmar, falar, e se não fosse assim? E se não for? Se você não votar em mim? Se você não investir em mim, na minha história, dar seu voto, caralho, que eu vou construir a faculdade para você. Como é que é? Cara, eu acho que quando você explica uma proposta, ela sempre tem benefícios. Então, quando a gente fala de efeito de transformação, a gente pode voltar no exemplo que a gente acabou de dar, de a partir do momento em que eu asfaltar a sua rua, o efeito de transformação na sua vida é o desgaste que você não vai ter que passar limpando a sua casa todos os dias, porque tem poeira demais na sua rua. O efeito de transformação é simplesmente o fato de você conseguir sair de casa e chegar no centro sem ser o pé de barro, entendeu? Sem ter que trocar de sapato, sem ter que às vezes se envergonhar da condição do ambiente onde você tá. Isso é efeito de transformação. O custo de oportunidade é o que vai acontecer se você não acreditar em mim, porque assim, ninguém tá falando em mudar essa porra. Todo mundo quer que se foda. Faz 30 anos que é assim e vai continuar. Entendeu? Eu tô aqui falando, eu posso fazer diferente. Se você não quer, fechou. Passa mais 4 anos esfregando o seu chão cheio de pó todos os dias. Entendeu? Não vai falar exatamente desse jeito, né, cara, mas o efeito de transformação o custo de oportunidade é isso.
É uma escolha que você não tomou, ela te custa. Sim. Entendeu? Ela te custa. E a Sabe- gente usou um exemplo pra falar sobre o assunto, mas é exatamente isso. Cara, você não quer? Beleza. Então passa. Passa mais 4 anos. Entendeu? Limpando a casa todo dia, quando você podia limpar uma vez por semana. Aí, quando você falar, pô, caramba, eu tô tão cansado, porra, minhas costas, tal. Aí você lembra, puta, podia ser diferente. Mas não vai ser. Entendeu? Como é que você pode encaixar isso na comunicação de uma forma dura, fala o que tem que dizer, mas numa forma mais tranquila? Foi o que o PT fez, que o João Santana fez Olha, na Dona peça, Maria, na peça Fantasmas do Passado. Ele fantasmas do mostra passado. as pessoas numa qualidade de vida, felizes, com comida no prato, indo na farmácia comprando remédio, saindo do emprego, e logo depois os mesmos atores nas mesmas cenas, só que não Em é nem papéis depois, em diferentes. papéis diferentes. É o cara que tá do lado de fora com fome, vendo a família dele e ele dentro de uma sorveteria tomando sorvete. É um cara saindo desempregado de uma loja, olhando pro cara que acabou, para ele mesmo Isso que é da acabou de campanha ser de empregado. 2014, né? A campanha do medo da Dilma. Cara, eu acho que Eu era do acho que é Ctrl de S, né? 2014 Ctrl Do S. Fantasmas do Sim. Passado. Cara, é muito interessante. Pra mim, o efeito de transformação e o Foi custo de oportunidade. Foi um diga não ao retrocesso. Exatamente. De 2002 pra cá, sua vida mudou. Você comia ovo, agora você come carne. Você não tinha um emprego, agora você tem um emprego. Sua família tava na rua, agora ela tem uma casa no programa Minha Casa Minha Vida e ainda tem o Bolsa Família pra ajudar. Era esse o contexto da obra. Então, assim, não vamos retomar os fantasmas do passado. E de uma maneira extremamente genial, isso foi construído mostrando a mesma família em situações diferentes. Procura no YouTube aí, é O muito pai bom. de família vem caminhando na rua com seus colegas de trabalho engravatado e se vê na rua Com guarda-chuva levantando com no vento. o sapato furado. Tem que ser apelativo, E né, se cara? vê na rua com o sapato furado. O jornal que ele tava procurando emprego na mão voa. Voa. Entendeu? E assim, ele se vê desempregado anos atrás. E os fantasmas do passado não podem voltar, né, cara? Cara, é brilhante e eu acho sensacional mostrar perfeitamente o. Dá pra fazer isso de maneiras várias inteligentes formas. sem ser agressivo. E dá pra ser agressivo de vez em quando também. Eu sou a favor. Entendeu? Às vezes o eleitor precisa de um chacoalhão. Às vezes você vai fazer isso de forma não agressiva e simplesmente você tá travado nas pesquisas, cara. Tipo, os números não andam. Cara, Entendeu? Os talvez nós números não estejamos andam. numa eleição que seja assim. A gente vai ter uma eleição dura agora. Eu acho que isso é caso a caso. Tipo, Vai ser. às vezes o candidato ele tem uma malemolência e conforme ele fala, até de uma maneira mais sucinta, cara, as pessoas vão entendendo, vão compreendendo, tipo, a coisa flui. E às vezes tem que ser na porrada.